Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente Tem História e hoje a gente vai corrigir a questão 45 que caiu no SSA 2, tá? Da UPE aplicado em 2023. Beleza? Bora lá. Essa imagem ela traz um quadrinho, né? E diz assim: observe o comic a seguir e leia atentamente os diálogos, né? A gente percebe aqui que temos dois indivíduos, né, diante de um corpo. Não sei se vocês conseguem perceber aí. Tem um homem aqui que provavelmente está morto, né, sem analisarmos o diálogo, né? E esses homens o percebem e a partir disso tem um diálogo. E esse diálogo ele está exposto aqui, ó. Beleza? Tradução dessa legenda. Essa primeira parte aqui, ó, diz assim: Ganga Zumba está morto. O segundo diz: também encontraram um companheiro nosso ferido. E o terceiro quadrinho diz: devem estar por perto. Então a gente sabe que estamos falando aqui sobre a morte de Ganga Zumba, grande líder do Quilombo dos Palmares. Beleza? E aí o enunciado me diz o seguinte: qual foi a principal consequência do assassinato desse personagem histórico, né? Personagem histórico esse, ó, o Ganga Zumba. Beleza? Letra A. Destruição da economia colonial. Na verdade, os quilombos, eles representavam uma adversidade. Eles representavam um desafio para a economia colonial. Por quê, professor? Porque os quilombos, eles eram ali majoritariamente de negros, né, que fugiam das fazendas, principalmente de cana-de-açúcar, né? Então isso faz com que aquelas fazendas elas percam mão de obra e isso impacta onde? Na economia colonial. A gente sabe que a economia colonial por muito tempo foi baseada ali, né, no comércio, né, do açúcar. E a mão de obra dessas lavouras, né, lá do sistema de plantation, era justamente mão de obra escrava, né, de africanos que foram trazidos para cá na condição de escravos. Ok? Então, na verdade, seria a morte de um líder, de uma comunidade que resistia ao período colonial. Na verdade, era uma coisa benéfica à economia colonial e não uma coisa negativa. Então, a letra A ela não pode ser a minha alternativa correta, beleza? Letra B. Formação de um exército paralelo. Eu acho que na hora de elaborarem essa questão, isso aí foi jogado, né? Porque a gente sabe que havia, né, essa forma de resistência no Quilombo, e o Quilombo ele muitas vezes entrava em confronto, né, com tropas legalistas, né, com senhores de engenho. Então eles tinham ali sim, né, o seu exército, eles tinham sim ali homens que atuavam na proteção do Quilombo. Porém, a morte de Ganga Zumba não justificava a formação de um exército paralelo, né? Então isso aí é algo mais desconexo com a questão, tá? E com o fato histórico em si. Então a gente ignora a letra B, não é a nossa alternativa correta. Letra C. Tentativa de golpe contra o imperador. Olha só. Essa tentativa de golpe contra o imperador ela não acontece porque a morte de Ganga Zumba ela acontece em 1678, tá? Isso aqui é período colonial. O período imperial brasileiro, quando o Brasil tinha imperador, ele vai de 1822 até 1889. Aqui eu tenho o primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então a gente percebe que a morte de Ganga Zumba ela é bem anterior ao período imperial. Então não havia como ser uma tentativa de golpe a um imperador que a gente não tinha aqui nem no Brasil, nem lá em Portugal, na Europa. Ok? Letra D. Desmantelamento da resistência local. Essa alternativa, deixa eu mudar aqui a cor do pincel, essa alternativa ela é a correta, né? Independente da gente analisar o fato histórico, a gente sabe que quando está havendo algum tipo de guerra, resistência, revolução, quando temos a morte de uma liderança, a gente tem aí um processo de desarticulação do movimento. Então, a morte de Ganga Zumba ela tem um impacto muito grande
na resistência que era promovida pelo Quilombo dos Palmares, porque eles perdiam ali a sua figura de liderança. Isso gerava um vácuo político, um vácuo de liderança, né? A gente vê depois ali que vai aparecer, né, a figura de Zumbi dos Palmares, mas essa morte de Gangazumba, ela causa isso, né? Ela causa essa desarticulação, esse desmantelamento da resistência local, né? Porque o líder havia morrido, ok? E a letra E, né? A letra D é a minha alternativa correta, então a gente aí carimba a letra D. E a letra E, construção de uma comunidade independente. Pessoal, o Quilombo, por si só, ele já era uma alternativa, ele já era uma espécie de comunidade independente, né? Uma comunidade alternativa ao sistema colonial vigente no Brasil na época, né? Então, a morte de Gangazumba não justificaria a construção de uma nova comunidade independente, ok? Então, a letra E também é a alternativa errada, tá? Então, a gente percebe que a letra E, C, B e A não foi consequência, né? Não foram consequências do assassinato desse líder quilombola, mas sim o desmantelamento da resistência local, que está lá na minha letra D, ok? Espero que vocês tenham gostado da correção da questão. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho. Semanalmente a gente tem correções de questões. A gente está preparando aí também aulas do SSA1. Futuramente a gente vai jogar aí para vocês, né, aulas dos principais conteúdos que caem no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Então não deixa de compartilhar com a galera, né, porque é muito importante que a gente compreenda as estruturas e a gente corrija questões que já caíram, porque a gente aprende respondendo. Não é isso? Então também não deixa de seguir a página lá no Instagram, @oxentetemhistoria. Fico te aguardando aqui na nossa próxima correção. Forte abraço!